Aleluia, somente o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para, aleluia, é para sempre, é por toda a eternidade. Então só Ele é bom, só Ele é bom. Você quer ser bom? Então tenha o caráter dEle, tenha a natureza dEle, porque só Ele é bom. Nós de nós mesmos nada temos, mas nele temos tudo. Temos a força, temos a alegria, temos o poder, temos toda a consolação em tudo aquilo que passarmos em nossas vidas. Feche os seus olhos neste momento. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado porque a Tua palavra é a verdade. Muito obrigado porque nós temos vivido debaixo dessa palavra. A única garantia que nós temos nesta vida, Senhor, é a Tua própria vida em nós. É a experiência de Jesus em nossa vida. É a certeza das coisas que esperamos. É um passo além de qualquer outro passo, Senhor. Oh, Pai bendito, muito obrigado, porque em Ti nós podemos confiar. Podemos entregar tudo. Podemos ter a certeza da vitória. Podemos declarar vitória sobre a nossa família. Vitória sobre a nossa igreja local. Vitória sobre tudo aquilo que acontece no decorrer dos dias e das semanas, Pai. Em tudo somos mais do que vitoriosos. Por aquele que deu a sua vida por nós. Por aquele que nos chamou de maneira eficaz. E por isso nós aqui estamos. Oh, Pai querido, muito obrigado, porque temos a salvação completa em Cristo Jesus. Muito obrigado porque temos a plenitude do Espírito Santo. Muito obrigado porque cadeias quebram toda vez que invocamos o Teu nome, Senhor. E a verdadeira libertação é o que prevalece em nossas vidas. Oh, Pai, seja assim no nome de Jesus, para o louvor da Tua glória, Pai, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Você está feliz por louvar ao Senhor? Você está feliz por bendizer ao Senhor? Você é grato por todas as coisas? Então, escolhe uma pessoa aí perto de você e fala para ela um motivo de gratidão da tua vida. Fala para ela agora. Não é para cumprimentar todos agora não. Pega uma pessoa e fala para ela um motivo de gratidão que você tem. E passa isso para ela adiante. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Isso aí. Temos que ser gratos ao Senhor por todas as coisas. Pode se assentar quem já procedeu assim. Senão você completa o motivo de gratidão. Depois você senta. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu convido os irmãos para abrirem as Escrituras lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1, tá? Marcos 6, a partir do versículo 1. Marcos, tá?
Procurem aí nas Bíblias de vocês. Quem achou aí, nas suas Bíblias, diga amém. Tá, quem não achou, ou está sem Bíblia, ou sem celular com a Bíblia, levanta a mão. Ninguém levantou, hein? Glórias a Deus. Tá? Muito bem, queridos. Muitas vezes nós queremos exercitar a nossa fé, mas existem barreiras que dificultam o exercício dessa fé. Sempre falamos isso, né? Precisamos ter a fé do Filho de Deus em nós. Precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos colocar em prática aquilo que declaramos, entregar ao Senhor e crer que assim Ele o fará. Amém, Jesus? Quem está vivo aí, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Tá? Então, muitas vezes, nós vamos exercitar a fé, mas surgem barreiras. E muitas vezes essas barreiras são muito próximas a nós. Não são barreiras apenas causadas por pessoas que não nos conhecem ou estão distantes de nós, ou situações de pessoas que não estão conosco no dia a dia. Por vezes as barreiras estão próximas a nós e ocorrem com pessoas bem próximas. E nós vamos ver que na vida de Jesus isso também aconteceu. E ele precisou também perseverar e ultrapassar as barreiras. E ele foi vitorioso ao ultrapassar essas barreiras. Então, Marcos 6:1 nos diz o seguinte: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. Qual era a cidade considerada a cidade de Jesus? Nazaré, Nazaré da Galileia. Foi onde ele nasceu? Não, mas foi onde ele e a sua família terrena se fixaram, ok? José, Maria, ele e depois também os irmãos e irmãs que nasceram após, ok? Então, Jesus foi para a sua cidade, Nazaré, Nazaré da Galileia, acompanhado dos seus discípulos, sempre acompanhado. Então, na nossa vida cristã, nós temos que estar também sempre acompanhados. Sermos discípulos de Jesus, mas sermos também sempre acompanhados com aqueles que estamos discipulando ou acompanhando aquele que está nos discipulando. Amém, Jesus? Sempre acompanhado, nunca sozinho, nunca sozinho. Sempre tendo uma referência, sempre tendo alguém próximo, sempre tendo alguém a quem recorrer. Amém, Jesus? Você tem que ter alguém para recorrer. Você tem alguém para você, numa necessidade, procurar, conversar, ligar, pedir oração. Você tem essa pessoa, você tem que ter esta pessoa. Você tem que ter para quem recorrer. Não, mas eu recorro ao Senhor. Claro, todos nós recorremos ao Senhor, porque só Ele é bom, só Ele pode fazer. Mas o Senhor tem referências pessoais, tem pessoas que são colocadas para estarmos juntos, porque a vida cristã é vivida em conjunto. Então sempre vai ter discipulador e discípulo, sempre vai ter essa realidade. Sempre tem que ter alguém em quem podemos confiar. Alguém para qual nós vamos recorrer. Alguém para quem pedir oração. Se é algo mais sigiloso, uma coisa mais em sigilo. Se é algo que deve ser compartilhado e repartido com todos, então nós colocamos tudo em rede e colocamos até mesmo toda a igreja para orar. Amém, queridos? Aí é quando a gente coloca, né, aquele aviso geral, né, para todos estarem orando em conjunto. Então, tudo isso faz parte. Então, os discípulos ali estavam acompanhando. E Jesus estava voltando, então, ali para a sua terra, né, o local considerado ali a sua terra, a cidade de Nazaré. Verso 2. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Na sinagoga, eles se reuniam e havia um momento em que era dada oportunidade para aqueles que
eram versados, era dada oportunidade para ler uma porção da Escritura, né, e depois, então, transmitir uma mensagem. Então havia esta oportunidade que era dada na sinagoga. E Jesus aproveitava essa oportunidade em que todos os homens, com pelo menos 12 anos ou mais, se reuniam e ali ele aproveitava para ensinar. Aliás, Jesus muito mais ensinou do que pregou, sabiam disso? Hoje a gente tem a impressão que, né, é muito mais pregação do que ensino, não é verdade? Na verdade, Jesus fez o contrário, era muito mais ensino, era muito mais discipulado, estando junto com a pessoa, muito mais ensino da palavra, mas caminhando com os seus discípulos, caminhando com aqueles que tinham interesse, visando a vida prática. Ah, mas Jesus não pregava também? Ele pregava, mas muito mais ensinava. Porque a pregação tem alguns momentos, o ensino não. O ensino é constante, é contínuo, é o tempo todo, é a semana toda. Amém, Jesus? E aí, qual é o tempo que nós temos empregado com isso, né? Temos realmente aprendido e ensinado? Temos dado essa ênfase, ensino para a vida prática. Amém? Tá? Sempre que eu falo isso, eu quero unir, né? Duas realidades aqui, o conhecimento e a sabedoria, que somente vamos conseguir através do Senhor, buscando ao Senhor, meditando nas Escrituras, orando em cima e buscando o bom conselho do Senhor. Aí nós vamos ter tudo, e o texto vai falar justamente a respeito disso também, ok? Então ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. Maravilha, não é? Maravilha, está ouvindo Jesus ali, ficar admirado. Aí a gente pensa assim, que legal, Jesus estava conseguindo atingir todas as pessoas ali daquela sinagoga. Que beleza, as pessoas ficavam admiradas. Que hoje quando a gente fala que alguém ficou admirado, geralmente é nesse sentido, né? Gostou, né? Se surpreendeu, ficou admirado, não é assim? Então a gente lê o texto aqui e acha que é isso também, né? Olha, ficaram admirados, que maravilha. Jesus voltou para sua terra, foi ensinar na sinagoga e o pessoal estava gostando muito, ficando admirado. Vamos ver se é isso mesmo? Aí vem as perguntinhas. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam. Aí alguém vai dizer, não, mas eles estavam admirados, né? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E este poder para realizar milagres? Ah, mas aqui parece que eles estão afirmando que tem sabedoria. Se tem sabedoria, só pode ser a sabedoria de Deus. Se tem milagre, só pode ser então de Deus. Mas em nenhum momento aqui eles falaram isso, falaram? Só pode ser de Deus. É de Deus para nós. Vamos crer, vamos observar e vamos então mergulhar nessa palavra que foi proclamada agora por esse Jesus. Não foi bem isso não, tá? Eles começaram a fazer outros questionamentos. Aí parece que a admiração vai acabando, não é? Sabe quando você começa a falar bem, depois você vai dando detalhes, aí vai estragando tudo? Já viu isso acontecer numa comunicação? Tá indo bem, né? Tá ótimo, né? Aí daqui a pouco a pessoa vai falando outras coisas e aí vai estragando tudo. Aí fala, não entendeu nada. Pensei que ela tinha finalmente entendido, mas na verdade não entendeu nada ainda. Verso 3. Não é este o carpinteiro? Estão falando de quem? Pode falar. Jesus. Então quer dizer que Jesus então era carpinteiro também? Ele aprendeu o ofício de carpinteiro com quem? Com José, com seu pai. E Nazaré era uma cidade que tinha, né? Carpintaria, servia a outras cidades. A cidade de Nazaré era pequena, não era uma cidade grande da Galileia, era uma cidade pequena. Mas eles atendiam, né, outras cidades ali, maiores inclusive que Nazaré, ok? Então o atendimento era feito pela carpintaria de Nazaré. Então Jesus esteve envolvido com isso até os 30 anos de idade.
até ele começar realmente a exercer o seu ministério aqui na face da terra, ok? Então ele começou com quantos anos o ministério dele? 30 anos. E antes disso? Antes disso, o testemunho de vida já estava presente. Mas o ministério propriamente dito, com as muitas manifestações que iriam ocorrer, isso só começou aos 30, que era a idade do sacerdócio judaico, né? O sacerdote judaico, ele se tornava assim, não antes dos 30 anos de idade, tá? Em tudo, né? Jesus fazia conforme estava estabelecido na lei, em tudo. E não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Em Lucas fala, filho de José. Aqui em Marcos fala, filho de Maria, porque naturalmente José já era falecido, tá? Por isso que não foi mencionado aqui. E irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, não estão conosco aqui as suas irmãs? Nós conhecemos esse camarada aqui, ó. Ele foi criado aqui nessa cidade, ó. O filho do carpinteiro aqui, ó. Conhecemos a mãe dele, os irmãos, ó. Conhecemos todo mundo. Não é ele o filho do carpinteiro? Ah, mas é que eles estavam admirados que o filho de um simples carpinteiro tinha tanta sabedoria. Não! Eles estavam diminuindo o valor daquilo que Jesus estava fazendo. É o contrário. Então tem pessoas que até quando vão elogiar, no fundo ela quer diminuir você. Ela elogia, mas ela não está convencida. Ela parece que está falando bem, mas na verdade ela não está falando bem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. É muito gostoso, né, ouvir de alguém algo verdadeiro, real. E nós, como filhos de Deus, né, temos que falar as coisas que estão realmente no nosso coração, amém? E falar verdadeiramente, né, com sentimento, né? Aquilo que eu falo corresponde àquilo que eu penso, àquilo que eu vivo, àquilo que eu realmente estou achando. Se é uma coisa que você não está achando de verdade, não precisa falar. Não fale o negativo. Não gostei, não precisa falar que não gostou, ok? Mas se falar gostei, é porque você realmente gostou. Amém, Jesus? Tá? Então, vamos, né, falar realmente aquilo que está no nosso coração. E se temos dúvida, vamos falar, tenho dúvida. Então, encontraram motivo de tropeço nele. Encontraram motivo de tropeço. Viram? Ué, mas não era para eles se alegrarem? Eles não estavam admirados? Não. Eles estavam mais escandalizados do que admirados. Mais escandalizados do que admirados. Ok? Aqui na minha versão aqui está, e escandalizavam-se nele. Se escandalizavam. Quem está com a versão escandalizavam aí? Levanta a mão, aí ó, tá? Se escandalizavam. Então, estavam admirando ou não? O que vocês acham? Não estavam, não estavam, parecia, né? Parecia. Mas se eles estivessem admirando mesmo, o que eles iam falar? Puxa vida, olha, o filho do carpinteiro ali, olha que conhecimento, que sabedoria. Olha que maravilha, olha a diferença que está fazendo. Que delícia. Puxa, é ele mesmo, olha que alegria, ele voltou para cá. E olha como ele está nos abençoando. Seria esse o desenvolvimento. Mas o desenvolvimento não foi esse não. Ah, mas não é possível, não é aquele ali que a gente conheceu, imagina. O que tem de diferente ali realmente? De onde vem esse negócio aqui? Será que vem de Deus mesmo? De onde será que vem tudo isso? Então, um menoscabo realmente. Verso 4. Jesus, porém, lhes disse: só na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. Olha só o que Jesus está falando aqui. Na sua cidade é onde ele deveria ter mais honra, onde ele deveria ter mais reconhecimento, onde as pessoas deveriam ter mais facilidade para ouvir, para parar e ouvir, até mesmo porque conheciam já toda a família. Mas não é isso que acontece. Na sua própria terra, entre os seus parentes, na sua própria casa, um profeta sem honra é o que estava acontecendo ali na sua própria casa, querendo dizer a cidade,
mas até mesmo na sua família de sangue ali, ele teve problema. Porque tem outro texto que diz, né, que nem os seus irmãos criam nele. Nem os seus irmãos criam nele. Então, queridos, muitas vezes as barreiras que nós temos que atravessar começam muito perto de nós. Podem começar até na nossa própria casa, na nossa própria terra, no lugar onde nós, teoricamente, teríamos a maior segurança para falar. E pode ser o lugar mais difícil para a gente estar fazendo alguma coisa. Pode ser o lugar onde vai ter mais resistência. Mas eu quero dizer nesta manhã que toda resistência é quebrada na cruz do Calvário. Eu quero dizer nesta manhã para vocês que não importa o tamanho da dificuldade, não importa a resistência que possa haver, o Senhor nos dá poder para exercitarmos a fé e derrubarmos toda a resistência. Então Jesus está dizendo aqui da dificuldade aqui dele, mas Jesus perseverou no seu ministério. Ele perseverou no seu ministério. O verso 5 diz o seguinte: ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. Então em Nazaré, ali naquele momento, não foi aonde Jesus mais fez milagre. Devia ser, não é? Devia ser o celeiro dos milagres ali, aquela cidade, não é verdade? Não foi, não foi. Sabe por quê? Porque as pessoas duvidavam, questionavam, resistiam. E tem dois tipos de resistência. Tem aquela resistência que é ativa. Eu não aceito e pronto. Eu não concordo com você. Eu não quero saber e tchau. Resistência ativa. Mas tem aquela resistência passiva. Você ouve, tudo bem. Tá certo. É isso mesmo. E você por dentro, não estou concordando com nada. Deixa para lá. Exercite a sua fé. Tá bom. É por aí mesmo, vou exercitar depois. Mas imagina, acontece isso, acontece aquilo e tal, né? O que adianta essa fé aí que ele está falando? Não adianta nada. Dá tudo na mesma. Então é uma resistência que você está exercendo, mas de maneira passiva. Você não fala diretamente. Você não fala. Mas depois você age contrariamente. Você deixa de fazer. Mas às vezes a pessoa pensa que você se convenceu. Então, já vi muitas pessoas assim, tá bom? Que eu achei que elas estavam convencidas. Que entenderam a palavra, que aceitaram o conselho que foi dado pela palavra. E aí eu falei, agora sim, né? Agora vai funcionar. E oramos em cima, pronto, agora realmente, né? Acabou, agora realmente mudou. E passado algum tempo a gente viu que não mudou nada. Não mudou nada porque a oração não tem eficácia? Porque a palavra de Deus é mentirosa? Não. A palavra continua sendo a verdade e a oração continua sendo eficaz. Amém, Jesus? Tá? O problema é a resistência da pessoa. Tá? E tem gente que é boa para concordar com você em tudo. Mas na verdade ela não está convencida de nada. Já viram isso? Quem já viu esse filme? Tá? Concorda com tudo que você fala, mas na prática ela não concordou com nada. Você vê que não fez diferença nenhuma. Não é que fez pouca diferença. Não fez diferença nenhuma. Não é nem pouca. E lá naquela cidade, vejam, não era Jesus o Filho do Deus vivo? Não era Jesus já no seu ministério terreno? Não era um Jesus que fazia milagres? Que eles já tinham ouvido falar dos milagres que ele fazia. E até falaram lá na sinagoga sobre a realização de milagres. Ora, mesmo assim, não estavam crendo nele. E nem querendo exercitar uma fé a partir dele. E aí ele até fez alguns milagres lá, mas a Bíblia diz que foi pouca coisa. Impôs as mãos em alguns doentes e curou. Então até fez alguma coisa, né? Mas foi pouco. Foi pouco. Poderia ter sido muito. Então nas nossas vidas, queridos,
que nós não nos contentemos com pouco. Você está se contentando com pouco? Ou você quer muito? Você quer pouco ou quer muito? Muito. Então vamos exercitar a verdadeira fé em Cristo Jesus. Vamos depositar a nossa fé nele para ele nos dar esta fé. Como a Escritura diz, a fé do Filho de Deus. É uma fé no Filho, mas é também uma fé do Filho em nós. Então a fé do Filho em nós vai funcionar. Vai funcionar. E diante das resistências nós vamos vencer. E quando a resistência for em casa, vamos vencer. E quando a resistência for na nossa própria igreja local, nós vamos vencer. E quando a resistência for lá no meu trabalho, nós vamos vencer. Não importa a resistência que possa haver. Mas nós seremos em tudo vitoriosos. Ah, mas está difícil, pastor, está demorando para eu ver isso. Creia e verá. Não queira ver primeiro para depois crer. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Porque quem faz assim vai ver logo. E vai ver muito. E vai ter muito milagre na sua vida, aleluia. Glória a Deus. E aí Jesus, no 6, ele fala, admirou-se da incredulidade deles. Estou lendo aqui em outra versão. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então ele continuava no seu ministério, continuava ensinando. Não ficou triste por causa daquilo que viu. Porque tem momentos que acontece isso. Que a gente sente tristeza porque a pessoa está resistindo. É ou não é? Você já sentiu isso? Puxa, né? Fico triste, não quer saber mesmo. Né? Não quer andar conforme a palavra. Não quer estar comigo, né? Nessa jornada de fé. Está querendo não. Isso traz tristeza ao nosso coração. Claro que traz. Mas não adianta ficar com a tristeza, não é? Tem que mandar essa tristeza embora mesmo. E Cristo fez isso. E Cristo continuou fazendo o que tinha que fazer e foi para as aldeias vizinhas. E foi para as aldeias vizinhas. Tem um ditado popular, isso aqui não é a palavra de Deus, tá bom, irmãos? É só para a gente, né? Só para a gente se guiar. Ilustrar, obrigado. Isso, para a gente ilustrar, tá bom? A grama do vizinho é sempre... De novo, a grama do vizinho, quem não conhece esse ditado aqui, está ouvindo só hoje pela primeira vez, levanta a mão aqui. Todo mundo já conhecia então? E por que falaram com tanta timidez? Né? O que quer dizer esse ditadinho, né? A pessoa tem a impressão que o do outro é melhor. Tá? Então, né? Você está lá com uma casa abençoada, mas a casa do outro deve ser mais abençoada que a tua. Ah, essa minha sala está muito feia. Bonita é a sala do meu vizinho. Ah, a minha família é uma família legal, mas eu acho que a família lá o outro lado da outra esquina é muito mais participativa. Eu acho que a família lá é melhor. Muitas vezes você tem essa impressão. Tá? E o duro é quando essa impressão vem até para as coisas relacionadas ao reino de Deus. Tá? Ah, a minha célula é legal, mas né, a outra célula lá é muito mais bonita, lá, muito melhor aquela ali. Aquela ali cresce, a minha não cresce. Começa a fazer uma comparação, né, negativa, porque o do outro é melhor. E às vezes, então, acho que sempre o outro é melhor. Aquele outro pregador é melhor. Aquele outro pastor é melhor. Aquela outra igreja é melhor. Então, a gente se ilude com tudo isso. Porque o melhor é aquele que Deus tem dado para nós. Deus sempre nos dá o melhor. Tá bom? Você está agradecido pela sua família? Glória a Deus. A sua família pode ser melhor? Pode ser melhor e deve, né? Cada dia ser melhor, não é? Então o que eu faço? Eu agradeço a Deus pelo que Ele tem me dado já. E eu procuro perseverar, exercitando a minha fé, para que a minha família possa alcançar níveis melhores, mais elevados espiritualmente.
ok? E se eu ver alguém que alcançou mais do que eu alcancei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter como exemplo, eu vou ficar feliz. Vou ter como exemplo, olha que bom, ele conseguiu isso aqui, ó. Eu também posso conseguir. Porque ele serve a Jesus e eu também, aleluia. Glória a Deus. Então eu não fico nem com inveja de ninguém, o que é pecado, tá? Não fico negativo e desdenhando daquilo que Deus me deu. Não fico perdendo tempo comparando, mas eu uso, né, ao meu favor para que haja um crescimento maior na minha vida, ok? E não vou ficar achando que sempre o do outro é melhor. Não é isso. Mas tudo de bom que eu puder aprender com o outro, eu quero aprender. Amém, Jesus? Tá? Então faça assim. Tá? Faça assim. Olha, aquele ali ora mesmo para valer. Então por que você não ora para valer também, então, igual você está falando dele? Olha, ali o pessoal ajuda mesmo. E aí, o seu pessoal ajuda mesmo? Você, os seus e os que estão perto de você? Faça da mesma maneira. Faça as coisas boas que você está vendo, sendo agradecido pelo que você já tem. Ah, mas se eu tivesse um esposo igual a fulana de tal tem, aí sim, ó, eu seria muito feliz. Olha o perigo de você dizer isso. E ao contrário também, né? Se o esposo falar da mesma maneira. Tivesse uma esposa como aquela ali, aí sim. Você não sabe de nada. Você não vive dentro da vida da pessoa, ok? Você não sabe quantas dificuldades ela passou, passa e vai passar. Assim como você também. Então, você não sabe de nada, você não tem que ficar achando nada. Você não está ali vivendo com a pessoa. Como o pessoal de antigamente dizia, você não está servindo de colchão ali. Entendeu? Para saber como é que é a intimidade da pessoa. Você não está servindo. Você não sabe. Tá? Então, deixe isso de lado e fique feliz com aquilo que Deus te deu. Com o esposo que Deus te deu, com a esposa que Deus te deu, com os filhos que Deus te deu, aleluia! Ah, mas eles têm muito defeito, muita imperfeição. Todos vão ter. Todos vão ter. Qual é o que não vai ter? Não é verdade? Quem não vai ter para atirar a primeira pedra no outro, né? Jesus fala, tira primeiro a trave do teu olho, antes de olhar no cisco do seu irmão. Tira primeiro a trave do teu olho. Não é? Então não seja hipócrita. Mas não ache que tudo do outro é maravilhoso e tudo seu é ruim. Não é assim que Deus fez. Tudo que Deus dá é coisa boa. Deus é tão bom que o sol vem sobre os justos e vem sobre os injustos também, não vem? O injusto não tem o sol também? Tem. Ele não tem a vida de Deus nele. Ele não tem a alegria de Deus nele. Mas ele também se beneficia daquilo que Deus fez. Ok? Então, é por aí. Deus só dá coisa boa. Ah, e as coisas ruins? As coisas ruins são fruto do pecado. Do pecado que entrou no mundo e da natureza pecaminosa que existe na vida do ser humano. Natureza pecaminosa que precisa ser debelada, cortada. E tem que vir uma nova natureza. Então viva a natureza em Cristo Jesus. Ah, antes eu era mentiroso, agora não, agora eu só falo a verdade. Antes eu era pessimista, agora eu sou agradecido a Deus por aquilo que Ele tem me dado. Antes eu falava que a minha família não tem jeito, agora eu falo que eu tenho uma família abençoada no nome de Jesus. Ah, mas tem tanto problema, pastor, na minha família, e onde não tem? Mas é o Senhor quem nos dá poder para resolver tudo isso. E Jesus continuava ensinando. Ainda em Marcos, indo um pouquinho mais para frente, para nós irmos para a parte final dessa ministração, Marcos no capítulo 11. Marcos 11, 22. Marcos 11, 22.
Não vou tratar aqui do contexto no qual veio esse texto, eu vou diretamente na mensagem central dele aqui. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Então eu digo nessa manhã para todos: tenham fé em, seja agradecido, dê valor àquilo que você tem, dê valor à sua família, dê valor à sua casa, dê valor ao trabalho que você tem em mãos, dê valor à sua igreja local que você frequenta, dê valor à célula que você frequenta, dê valor às pessoas que estão perto de você e que se importam com você. Dê valor a tudo isso, amém, Jesus? Você está dando valor? Glória a Deus. Verso 23. Porque em verdade lhes digo que, se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Tá? Isso é fé. Isso é que é fé. Tá bom? Se você crer de verdade que vai acontecer. Tá uma barreira aqui. Creia então que essa barreira já foi removida em nome de Jesus. E ela vai ser removida em nome de Jesus. Amém? Mas olha, é muito claro. E não duvidar no seu coração. Eu já vi gente que saiu cheio de fé do culto. Aí foi só entrar dentro do carro, a fé começou a ir embora. Aí quando chegou em casa já não tinha mais fé nenhuma. Ah, mas que fé é essa? Que fé é essa? Não é fé isso daí. Tá? Tá certo? Eu creio que vai ser assim, assim. Aí já começa a fazer tudo ao contrário, já logo na saída. Eu creio que Deus vai operar grandes milagres. E aí já vai embora, aí já quebra o pau já com esse, já briga com o outro. Não tem nada a ver. Que fé é essa? Que fé vazia é essa? Isso não é verdadeira fé. Ok? Mas se você crê de verdade, vai ser feito assim. Vai acontecer assim. Ai, mas eu acho que eu não tenho jeito. Eu acho que eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Vai para lá, Gabriela. Não, não vai ser. Não vai ser. Deus vai mudar. Falhou, gente? Eu nem percebi. Eu tô tão pensando na mensagem aqui que eu nem percebi, tá bom? Que legal. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, no nome de Jesus, claro, creio que receberão. E assim sucederá. Olha aí, ó. Tá? E na minha outra versão aqui tá: e será assim com vocês. E será assim, tá? Então, queridos, olha que incrível. Então, tem barreira atrapalhando o exercício da sua fé? Vamos declarar que essa barreira não tem mais. O duro é a pessoa não querer, né, tirar a barreira. Tem gente que não quer tirar a barreira. Tem gente que parece que acostuma com a barreira, né? Que ela serve de desculpa, né? Ah, eu não consigo fazer porque tem isso aqui. Ah, eu não vou porque tem isso aqui. Ah, eu não posso fazer porque tem isso aqui. Então ela usa qualquer tipo de barreira como desculpa. Justificativa eterna. E Deus não pediu para a gente justificar nada, né? Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E às vezes a gente quer se justificar, não é? Ah, eu quero apresentar aqui, né, com esse argumento aqui. Se o pastor ouvir esse argumento meu aqui, se o meu líder ouvir esse argumento meu aqui, né? Vai me perdoar de qualquer coisa. Não, ele vai perdoar porque a Bíblia manda perdoar. Então isso já é natural nosso. Não precisa ficar preocupado de convencer por nada. Não precisa ficar preocupado. Seja natural. Fale naturalmente, não é? Compartilhe naturalmente. Preste contas naturalmente assim na sua vida, né?
vou falando o que vai acontecendo. Isso faz, mas é tudo assim, gostoso, tudo de um jeito normal, natural, não é? Não precisa elaborar argumentos, não, é falar o que é mesmo e está certo, está tudo certo, não é? Tudo tranquilo, tudo na graça do Senhor, amém? Tudo na graça do Senhor, né? Então, creia que vai receber, e assim sucederá. E assim sucederá. Mas sempre perdoando, tá? Sempre perdoando antes de qualquer coisa. Porque tem algo que pode atrapalhar essa oração. O 25 diz: e quando você estiver orando, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai Celestial também perdoe, tá? As suas ofensas, as suas transgressões, os seus pecados. Perdoe, perdoe sempre. Perdoe sempre. Ah, mas não me pediram perdão. Perdoa a si mesmo. Amém, Jesus? Você consegue fazer isso? Não te pediu perdão, mas mesmo assim você já perdoa. Libera o perdão para a pessoa. Não, eu sei que ele fez isso porque ele é limitado. Ele fez assim porque é limitado. Ele fez assim porque não entendeu. Ele fez assim, né, porque algo, né, não estava indo bem ali na vida dele. Perdoa antes de tudo, perdoa antes. Ah, não, eu só perdoo se vier para mim pedir perdão. E vai ter que pedir perdão de joelhos. Tem gente que piora o negócio, né? Vai ficar esperando, né? Vai ficar esperando esse perdão de joelhos aí, porque a pessoa não vai ficar de joelho coisa nenhuma, né? Vai ficar esperando, e aí você vai ficar com a sua vida travada, porque fica travado, né? Ah, não, mas a vida dela está travada também. É, mas a sua não pode ficar travada. Se ela quiser ficar travada, o problema dela, mas a sua não. Você libera perdão. Tá bom? Você já perdoa. E se você fez alguma coisa contra, aí você vai pedir perdão. Amém, Jesus? Vai pedir perdão. E se não fez nada contra, a pessoa está com uma coisa contra você. O que você faz? Pede perdão também. Ah, mas eu não fiz nada. Mas peça perdão. Eu chateei você? Sim, você me chateou. Peço perdão, eu não queria chatear você. Eu procurei fazer o melhor, mas não deu certo. Deu efeito contrário, mas me perdoa. É difícil fazer isso? Não. Tem hora que é difícil. Vamos ser sinceros, né? Tem hora que é difícil, porque eu não estou convencido, eu não fiz nada, por que eu haveria de pedir perdão, né? Mas a gente libera o perdão, tá bom? Libera o perdão. Olha, querido, fica tranquilo, fica em paz, né? Eu estou em paz, né? Vai, tá tudo certo, né? E você fazendo assim, a pessoa acaba então o quê? Vendo que ela tem também o que te falar, não é? E ela pede o perdão, sim. E ela abandona, sim, aquela situação. E ela fica fluindo livremente no poder do Espírito Santo, no poder da palavra de Deus. Então, nessa manhã, fique com essa palavra. Exercita a verdadeira fé. Não deixa que nada te atrapalhe, nem de perto e nem de longe. Dê valor a tudo que Deus tem feito a você. Dê valor a tudo que Deus tem concedido a você. E remove as barreiras. Quem tem barreira aqui para ser removida da sua vida? Levanta a mão. Quem tem barreiras que gostaria de ver removida? Você gostaria mesmo? Gostaria? É? Aleluias. Vem aqui à frente aqui. Vamos orar e vamos derrubar essas barreiras juntos? Vamos fazer isso? Aleluia. E se você que está sentado aí não quiser vir, não tem problema nenhum, pode ficar sentado, tá bom? Mas se tem barreira, ela vai também cair em nome de Jesus, tá? Levanta dando glória a Deus aí, levanta dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vem aqui. O pessoal do louvor tem barreiras para cair? Aí a gente ora antes, tá? Antes de vocês tocarem, tá bom? Aleluia. Vai cair, vai cair. Tem barreiras para cair? Vai cair em nome de Jesus. Pode vir aqui à frente aqui. Venha sem detença. Glória a Deus. Glória a Deus. Só esses irmãos aqui? Os outros não tem mais barreira nenhuma? Ou tem? Tem, mas não quer vir na frente? Não precisa vir não. Fica tranquilo.
Mas se quiser vir, pode vir aqui, tá? Aleluia. Feche os seus olhos neste momento. Pai querido, nós queremos declarar vitória sobre essas vidas que aqui estão na frente, Senhor. Queremos declarar vitória completa, Senhor. Que todas as barreiras sejam removidas. Que haja o pleno exercício da fé, Pai. Que hajam milagres, Pai. Que haja realmente, Senhor, Pai bendito, grandes coisas acontecendo, Senhor. Pai amado, que haja perdão, que haja consideração, que haja, Senhor, gratidão no coração, Pai. Declaro cada uma dessas vidas abençoadíssimas, Pai, no nome de Jesus, Pai. E declaro sobre toda esta congregação, Senhor, que se reúne hoje aqui, caia por terra, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, toda e qualquer barreira que atrapalhe, Senhor. Pai, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, Pai, o Teu nome é santo, o Teu querer é amável, e Tu deseja para cada um de nós, Senhor, o melhor, Pai. Senhor, e queremos o Teu melhor, e queremos mais e mais de Ti, Senhor. Conduze-nos em triunfo em todas as coisas, Pai. Conduze-nos em triunfo, Pai. Senhor amado, o nome de Jesus é precioso demais. E nós queremos sempre contar com o nome que está acima de todo o nome, Senhor. Pai, bendizemos a Ti, Senhor. Senhor, glorificamos a Ti, Senhor. Conduze-nos em triunfo. E os montes que estão atrapalhando, Pai, que eles possam, Senhor, Pai bendito, cair por terra agora, serem removidos, totalmente removidos, Pai, em nome de Jesus. E agora toda a congregação ora em voz alta, declarando que toda barreira está derrubada. Toda barreira está derrubada. Declara em voz alta, olhos fechados, fecha os olhos agora. Fecha os olhos, não olha para ninguém. Fecha os olhos agora. Declara, nenhum mal, nenhuma barreira, nenhum problema, nem de perto, nem de longe. Em nome de Jesus. Caiam por terra todas as barreiras. Em nome de Jesus. Caiam por terra. Senhor amado. Bendito Deus. Realiza a Tua obra, Pai. Senhor, aviva-nos pelo poder do Espírito Santo. Aviva-nos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Todo louvor, toda glória, toda majestade sejam dadas ao nome do Senhor. E declaramos que vamos exercitar a fé para uma igreja operosa, uma vida operosa, uma família vitoriosa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Mais forte. Glória a Deus. Mais forte. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Temos momentos de testemunho agora. Dois testemunhos. Então eu vou chamar aqui em primeiro lugar, vou chamar a Anne, que tem um testemunho para nós. Depois a Sueli tem também um testemunho para nós. Então a Anne. Paz, igreja. O meu testemunho é a respeito do Trilhas, que a gente fez em 17 de fevereiro. E, de modo geral, foi maravilhoso, porque teve realmente esse livre fluir do Espírito Santo. E como o pastor falou hoje sobre a fé, o meu testemunho em relação a isso, a gente estava com diversas dinâmicas para fazer com o pessoal que a gente encontrava na rua. E a gente encontrou uma senhora que estava com 5 netinhos, uma gracinha deles. E
queria participar da dinâmica, mesmo assim, a gente foi acompanhando ela até o lugar onde ela tinha que ir e fomos conversando com ela a respeito do amor de Deus. E aí chegou um momento que ela precisou sentar porque ela tinha uma úlcera grande, aberta na perna. Claro, estava enfaixadinha, bonitinho, mas estava exposta e era constantemente um ataque de feridas, de infecções. E a gente começou a brincar com os netos dela. Nossa, foi um momento muito fofo, assim. E em determinado momento a gente orou sobre a perna dela, declarando cura. E, ok, nisso, quarta-feira passada, encontrei ela no ônibus, indo para a faculdade. E cumprimentei ela, abracei ela. Oi, você aqui? Eu falei, Abracei, perguntei dos netos, ela disse que estavam fortes, felizes, e perguntei da perna. Ela disse que estava fechada. Aí eu conversando com ela, ela falou, menina, era 1 ano e 3 meses que só estava aberta. Nossa, quando ela falou isso, eu comecei a chorar. Eu falei, senhora tem conhecimento que tudo isso foi o poder de Deus, foi o amor de Deus para a ação do Espírito Santo na sua vida? Ela, eu tenho. Nossa, eu comecei a chorar quase no ônibus. Mas, irmãos, é uma prova real de fé, de que Cristo está vivo e que os sinais acompanharão aqueles que creem. A Bíblia já fala sobre isso, irmãos. Então, como o pastor falou hoje, é fé. É orar, mesmo que, não aconteceu ali no momento. A gente não abriu o curativo dela e falou assim, olha, tá limpo. Não, foi um momento de encontro com ela depois. Eu perguntei e ela falou que tinha acontecido. O mais surpreso é que ela estava lutando contra isso por 1 ano e 3 meses. E só no momento de encontro que a gente deu a palavra de libertação, de cura sobre a vida dela, é que aconteceu. E é isso, testemunho, e que a gente possa fazer cada vez mais trilhas ao longo do ano, para que isso não se restringe somente aos jovens, aqueles que participaram dos trilhas, mas que isso seja a nossa vida em todos os momentos, para sempre, porque é isso. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Sueli, vem aqui então. Agora o testemunho da Sueli já não é nessa área hoje de cura divina, hein? Hoje é outra área. Hoje é outra área. Aleluias. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Então, na minha célula, ano passado, a gente orou desde o começo do ano. Que a Alice ia para a primeira série, e a minha filha, mãe, eu queria tanto que a Alice fosse para a escola da prefeitura, né? Daí a gente na célula oramos o ano todo, né? A gente continuou orando. A minha filha, mãe, tá chegando no final do ano, acho que ela não vai não, por aí você não tem fé? Daí eu com a Alice orava em casa, a célula nossa toda semana a gente orou o ano todo. Daí chegou no final do ano, a escola faz rematrícula, falou que a gente não podia escolher não. Deu por assim, a gente não pode escolher o Senhor que vai escolher o local que ela vai. Daí nisso ela foi para a escola do Francisco Lopes, não era a escola que a gente queria. Daí a minha filha foi comprar a camiseta da Alice, triste, quase chorou. Eu falei assim, você não tem fé? Se você não tem fé, eu tenho fé em Jesus. Daí a Alice foi 3 dias para essa escola, Francisco Lopes, né? Daí, no último dia que a gente foi no Francisco Lopes, que ela foi no Francisco Lopes, 3º dia, eu fui acompanhar a Jéssica, saí do trabalho e fui na escola. No caminho, eu coloquei a mão para o alto e falei, Senhor, eu declaro, eu tenho fé que o Senhor ainda vai dar essa vaga para minha neta. Eu creio. Quando chegou no outro dia, eu estava trabalhando, a Jéssica, mãe, a escola chamou. Mercedes chamou a Alice. Ela começou a chorar. Ela falou assim, eu não tenho fé, mas a fé que você tem abriu a vaga. E os irmãos da igreja, na célula, abriu essa porta para Alice. Daí a gente foi lá, daí já estava tudo certo já, e ela está nessa escola. Lá ela está desenvolvendo melhor, está aprendendo melhor, graças a Deus. Para a honra e glória do Senhor, né? Glória a Deus. Tem mais uma coisinha que eu vou falar. Faz 9 anos que eu fui doadora de medula para um menino que ele tinha
uns 9, 12 anos. Hoje ele deve estar com... de medula óssea, É, né? medula óssea. Hoje ele está com 18 anos. Ele me mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Ele estava carequinha, ele está com o cabelo até comprido. Eu cheguei aqui na igreja, me emocionei. Glória a Deus, ele está bem. Ele lá de Curitiba. Aleluia. Ele mandou uma mensagem de Feliz Dia das Mulheres para mim. E ele agradeceu muito pela minha vida. Nossa, foi o presente do dia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você tem testemunhos, tá bom? Só falar comigo e a gente vai encaixando, tá? Os testemunhos do culto, tá bom? Porque é muito importante isso. Tá bom? Aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e a gente quer falar em alto e bom som, tá? Quer falar mesmo, quer declarar mesmo, tá bom? Então nos procure e a gente vai estar sempre encaixando nos nossos cultos, pastor.